Então, vamos ter que descobrir da forma mais dura o que vai acontecer com o país quando ou se eles realmente prenderem um homem inocente por crimes inventados. Tivemos ontem a manifestação pela anistia organizada lá em Copacabana pelo presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro e pela liderança da oposição. Bolsonaro e Malafaia lideraram esse ato, os apoiadores também se reuniram, milhares de pessoas. A gente vai também falar sobre a polêmica, sobre os números das pessoas que participaram, mas foram muitas, e com certeza muito mais do que no dia 1º de maio, lá com o Lula. O ex-presidente citou as mulheres presas e disse jamais imaginar que teríamos refugiados brasileiros mundo afora. Malafaia chamou Alexandre de Moraes de criminoso e ditador e acusou o ministro de estabelecer crime de opinião. 4 governadores e dezenas de parlamentares estiveram presentes, incluindo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Consta um seu balanço após 24 horas, mais de 24 horas, nesta manifestação. O que você acha que essa manifestação significou e o que vai provocar na dinâmica política brasileira nas próximas semanas? Tem várias abordagens possíveis, né? Uma discussão interna da direita, se houve um erro de estratégia ou não, concentrar no Rio de Janeiro ou criar uma pauta apenas sobre a anistia, se isso não ajudou a perder um pouco de adesão de quem talvez ocupasse as ruas pelo fora Lula. Toda essa discussão do número também, a esquerda repetindo que flopou, a mesma esquerda que não consegue colocar 1.000 pessoas na rua, né? Dizendo que flopou, e a USP do Pablo Hortelado dizendo que tinha menos de 20.000 pessoas, com certeza não, né? Então toda essa discussão ela é um pouco secundária. O essencial é o seguinte: Jair Messias Bolsonaro é o líder político hoje, da esquerda à direita, capaz de reunir multidões nas ruas. Ponto. Não há outro líder, nem na direita e nem na esquerda, capaz de repetir esse fenômeno. A gente pode discutir se ele conseguiria mais gente com uma determinada pauta, se fosse no Brasil todo e não sei o quê, mas o fato é que Jair Messias Bolsonaro é capaz de arregimentar, de reunir uma multidão. E a esquerda precisa repetir a falácia, né, de que flopou, de que não tinha ninguém, porque eles querem prender o Bolsonaro e eles querem se convencer de que não haverá consequências. O Silas Malafaia disse, né, uma coisa meio, parecia o mestre dos magos, assim, uma coisa meio enigmática, né, mas é a verdade, né? Olha, se partirem para essa prisão, pode acontecer nada ou tudo. O que isso quer dizer? Exatamente isso, né? O sistema vem dobrando a aposta, vem perseguindo de maneira implacável o bolsonarismo, né, transformando o Brasil numa ditadura, como Venezuela, e até aqui é isso, né? As pessoas estão, ora de braços cruzados, ora alguns se manifestando, alguns com medo de sair às ruas depois do que aconteceu no 8 de janeiro, mas ainda é muita gente que está indignada, que não aceita esse quadro, e se eles forem para esse tudo ou nada, se eles realmente pagarem para ver, né, ninguém sabe o que pode acontecer no Brasil. Ninguém sabe. Essa que é a verdade. Então, a gente espera que as autoridades envolvidas tenham algum juízo, algum senso até de sobrevivência, né, e não arrisquem esse tudo ou nada. Porque o Brasil está precisando do oposto. O Brasil está precisando pacificar. A agenda da anistia é uma agenda boa. A fala de Jair Bolsonaro foi uma fala comovente, contundente. A dos outros, inclusive do Flávio Bolsonaro, senador que é mais comedido, mais diplomático, foi muito firme contra o alexandrismo. A fala do governador Tarcísio, que tem sido também alguém muito, alguns diriam prudente, outros diriam, enfim, tímido, né? Mas foi alguém que subiu o tom, foi alguém que foi mais incisivo em denunciar essa situação que vem acontecendo no país. Então, de novo, né? Não é preciso ser direita ou esquerda, não é uma discussão de bolsonarismo ou não. Nós temos presos políticos no Brasil hoje. O editorial do Estadão hoje
admite esse tanto quase, em que pese ficar acenando o tempo todo e aceitando uma premissa falsa, porque eles mesmos contribuíram para isso, né? De que na origem o inquérito das fake news foi legítimo, não foi, e por aí vai. Mas qualquer pessoa hoje já se deu conta de que há uma situação de muitos abusos supremos de arbítrio, de perseguição. Isso não pode continuar. Ou o Brasil vira Venezuela de vez. E aí fala, olha, vamos prender todo mundo que for opositor, que nem fez o Maduro. Aí é um outro cenário. Então, tem uma turma querendo chegar lá. E tem uma turma dizendo, gente, se vocês forem por esse caminho, o custo vai ser muito alto. Olha aqui a força política que ainda tem a direita, que ainda tem Bolsonaro. Vão pagar para ver? Vão achar que é blefe? Então, de novo, eu não quero que chegue nessa situação. Eu adoraria que, com a pressão que vem dos Estados Unidos hoje, com a presença nas ruas que, repito, vamos discutir se foi 100 mil pessoas, se foi 400 mil, como diz a PM do Rio, mas foi muita gente. É muita gente. E gente que não está achando graça nessa turma querer ficar dobrando a aposta o tempo todo e perseguindo a direita. Nós vamos tentar conflagrar mais rivalidade, mais antagonismo no Brasil, ou nós vamos falar assim, olha, é preciso dar um passo atrás. Eu até ouvi de algumas pessoas da direita o seguinte, se o Lula fosse minimamente pragmático e sábio, ele endossava a pauta da anistia. Imagina pousar de o pacificador do país, fazer aquilo que o Bolsonaro não fez, né, o perdão aos seus inimigos, aos seus adversários que depredaram e por aí vai. Seria um golpe de mestre, mas talvez o Dirceu não consiga pensar tantas casas adiante, porque a natureza dele é a natureza de um golpista revolucionário comunista. E eles estão com a faca e o queijo na mão, achando que não vai dar em nada mesmo, se eles dobrarem a aposta nesse sentido. Vamos ver, né? Eu, repito, adoraria que não chegassem a tanto. Infelizmente, eu não acho que eles têm esse senso de autocontenção, né? Então, vamos ter que descobrir da forma mais dura o que vai acontecer com o país quando ou se eles realmente prenderem um homem inocente por crimes inventados. Você falou agora no seu comentário, devemos aguardar para ver o que vai acontecer e se o Supremo vai querer prender o homem inocente. Na sua opinião, se o presidente Bolsonaro for preso, tiver alguma ordem de prisão, e inclusive é algo que o Supremo declaradamente quer, pelo menos completar o seu julgamento até o final deste ano, para não, segundo as palavras deles, tumultuar o ano eleitoral, né, como se o julgamento pudesse tumultuar uma eleição. Na sua opinião, o Brasil vai viver um momento de convulsão social, ou a direita brasileira, o medo que já está instalado em muita gente vai impedir que as pessoas invadam as ruas e protestem contra essa injustiça? Pois é, Cauti, eu tenho que fazer uma análise realista de acordo com aquilo que eu realmente acredito, né? É muito importante o analista não confundir, né, o seu wishful thinking, aquilo que ele gostaria de ver, daquilo que ele acha que vai acontecer. É um erro muito comum à esquerda, né? Por exemplo, quando analistas falam o Trump saiu, o mundo vai ficar mais tranquilo porque o Trump era do mal. Né? Análises desse tipo, né? que se mostraram totalmente infundadas. Eu acho que não vai acontecer muita coisa. Eu acho que o sistema vem intimidando com sucesso muita gente. Basta ver a quantidade de juristas que se calam, basta ver a OAB fazendo críticas tímidas e pontuais, a ausência do advogado fazer a defesa oral, uma coisa ou outra, mas a essência do que está acontecendo com o país é pouco denunciada, seja pela grande imprensa que restou, seja por juristas, seja até mesmo por muitos políticos. Nós temos uma ala que não dá nem para dizer que é a ala bolsonarista, porque o bolsonarismo tem uma ala que vive atacando gente do Partido Novo e tudo, mas ninguém vai negar que o deputado Marcel Van Hatten, que o senador Eduardo Girão, são as vozes mais enfáticas contra esse abuso de poder do Supremo, né?
ao lado de Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis e outros bolsonaristas. Então, é uma mistura aí de alas da direita, da oposição, que erguem a voz para nos representar dentro do Congresso, mas é uma ala minoritária. Aí o Bolsonaro anuncia uma informação relevante de que o Kassab estaria fechando com a pauta da anistia. Eu só acredito no dia D, porque é o centrão fisiológico, que fica que nem biruta de posto, vendo para onde o vento sopra e o que interessa para a sua agenda de poder, e ponto. Ponto. Então, os ministros do STF não cansam de mandar recados por meio dos seus assessores informais de imprensa, né, os comentaristas da Globo e companhia, eles ficam mandando recado. Se o parlamentar achar que vai adiante com a pauta da anistia, lembra que tem muitos deputados, muitos parlamentares em inquéritos do Supremo. Eles mandam recado, porque viraram jagunços, né? Viraram máfia. Avisam que vai ter retaliação, que é tudo um jogo político. Então, é uma situação horrorosa, mas, infelizmente, a gente, analisando friamente, né, esse sistema golpista conseguiu colocar de joelhos uma nação. Uma nação. Basta ver que o ministro do STF, indicado por Bolsonaro, que era terrivelmente evangélico, que podia ser a voz da dissidência lá dentro. Poxa, o Marco Aurélio Melo conseguiu ser mais firme na dissidência do que o André Mendonça, que depois vai se justificar na igreja, dizendo: querem que eu seja uma voz, mas eu escolhi a sabedoria, escuto a voz de Deus manda votar para manter o Daniel Silveira preso? Que voz de Deus é essa? Tem certeza que é de Deus, ministro? Não está aparecendo. Tem certeza que é sabedoria? Porque alguns poderiam chamar de covardia. Então, de novo, a gente não sabe o que o sistema tem na mão contra tanta gente. Se é compromate soviético, se é chantagem, ameaça, se é cooptação, a gente não sabe. O que a gente sabe é o que a gente observa. E a gente observa que tem pouca gente com coragem e independência para peitar. Então tem muita gente de cabeça baixa, muita gente com medo, muita gente achando que a estratégia passa em comer pelas beiradas para lá em 2026, talvez 2030, quem sabe, a gente conseguiu o Senado e aí o Alcolumbre. Enquanto isso, os caras vão prender o Bolsonaro, os caras estão tentando caçar o Geyer com base num pretexto, né, uma reação ao Lula, sim, falar uma coisa que quebra decoro, né? Tô aqui colocando uma mulher para fazer intermediação com o Congresso porque é bonita. Isso é que devia ser condenado, não a reação do Geyer. Mas a gente sabe que eles estão perseguindo um a um a turma da direita. A Carla Zambelli prestes a ser julgada, né? Então, o Janones pode o que quiser. O Janones pode falar que o Bolsonaro está preparando talvez uma outra fakeada. Ele pode falar isso, o que para nós soa como uma ameaça, não como fake news apenas. Como uma ameaça, porque a gente sabe que o Adélio, que deu a facada que aconteceu, era um cara ligado à esquerda. Então, quando ele fala que Bolsonaro está preparando uma nova facada, a gente teme pela vida do capitão, ainda mais se ele for preso. Quem é que vai garantir sua segurança numa prisão? Que está cheio de gente que mantém diálogo cabuloso com o PT. Então, a gente sabe o que o Brasil está acontecendo no Brasil. O Brasil está virando um narco-estado para valer. E tem pouca gente com coragem necessária para enfrentar esse tipo de coisa. Então, a análise, Caos, a análise fria é de que eles estão vencendo esse cabo de guerra. A nossa esperança vem dos Estados Unidos, de um Senado diferente em 2026, mas tem que acreditar e confiar muito que vai ter uma eleição para valer para Senado e não um jogo de cartas marcadas, porque os caras têm a cara de pau de dizer que o julgamento do Bolsonaro é técnico e imparcial, com um ministro que chamou ele de capeta, demônio, e entrou com um inquérito, com um pedido contra ele, quando o ministro do Lula, ontem. O outro que era advogado do Lula, ontem. E o outro que garante a isenção é aquele que disse, num convescote de comunistas da Uni, nós derrotamos o bolsonarismo. Esses garantem, a Garantio, Tabajara, selo Tabajara,
de garantia suprema. Vai ser um julgamento técnico e imparcial. Tenha santa paciência. Pois é, enquanto a gente aguarda também os nossos comentaristas, eu queria continuar sobre esse ponto, Consta, porque você estava falando sobre o Janones, sobre o comportamento da esquerda. Temos duas ações por parte de políticos de esquerda que acho que são bastante significativas. Porque uma deputada do PDT, a Duda Salambert, acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro de conspirar contra o sistema eleitoral e pede a prisão de Bolsonaro para a Procuradoria-Geral da República por causa do ato do Rio de Janeiro. Salambert protocolou uma representação na PGR pedindo a prisão preventiva de Bolsonaro. A parlamentar alega que o discurso do ex-presidente no ato de domingo, abre aspas, incentiva dúvidas sobre eleições, fecha aspas. A petição também solicita a proibição de Bolsonaro de usar redes sociais e participar de eventos públicos. A deputada argumenta que a liberdade do ex-presidente representa, abre aspas, uma ameaça à ordem democrática. E, além disso, temos o Guilherme Boulos, líder do PSOL, que anuncia um ato contra a anistia após a manifestação em Copacabana. As figuras beneficiadas pela anistia no passado agora estão clamando sem anistia contra adversários. Advogados que, durante a Lava Jato, eram garantistas, agora pedem a prisão, enquanto defensores da liberdade estão aplaudindo a censura. Boulos marcou o ato sem anistia e Bolsonaro na prisão para o dia 30 de março. A manifestação é uma resposta direta ao ato pela anistia realizado em Copacabana. Vamos dar uma olhada no print do doutor André Marcília sobre esse caso, que ele postou no Twitter, e também a foto de Boulos. Aqui, André Marcília, que diz, sempre muito lúcido, doutor Marcília, como explicar um país em que políticos anistiados gritam sem anistia, advogados garantistas pedem prisão, artistas e jornalistas aplaudem a censura? É o ódio ao adversário ideológico, é o que move os que vivem do combate ao discurso de ódio. Vamos dar uma olhada também na foto também sobre aquilo que aconteceu aqui. A foto muito emblemática, né, na manifestação de ontem. Anistiados de 1979 são os ditadores de hoje. Consta, sua opinião sobre esse posicionamento do Boulos de um lado e da Duda Salambert do outro? Uma é censura e o outro é manifestação contra a anistia, dos mesmos que se dizem contra esse tipo de comportamento, né, pela liberdade, contra a ditadura, etc. O que isso significa, na sua opinião? Significa que comunista sempre vai ser um bicho sem caráter, sem coerência, que só adota casuísmos e oportunismos de acordo com seus interesses de poder, e a hipocrisia reina na esquerda. É isso que significa. A parlamentar Duda, que até ontem gritava Corinthians, vai, com barba e tudo, né, com bigodão, tudo fake, né, nesse parlamentar. Os anistiados por crimes verdadeiros, como sequestro de embaixador americano, como atentados terroristas, esses anistiados estão gritando sem anistia para uma cabeleireira, mãe de 2 filhos, sem antecedente criminal, cujo ato criminoso foi usar um batom numa estátua para escrever uma frase problemática, sim, quando dita na boca de um presidente do STF, como aconteceu. Perdeu o mané. Então, é assustador o que está acontecendo. Mas, para quem estudou a história dos regimes comunistas, nenhuma surpresa. Esse pessoal é desprovido de princípios. Eles não seguem a mesma ética burguesa que nós seguimos. Eles acham risível um sujeito que tem apego a valores cristãos e acha que é errado mentir, ser alguém dúbio, né, que adota um duplo padrão, que ora defende uma coisa, ora defende o oposto, dependendo da ocasião. A gente acha isso estranho, feio. Eles acham graça da nossa sensibilidade burguesa e afetação moral ao condenar esse tipo de coisa. Eles acham que nós somos uns trouxas, porque eles estão lá. Lula disse que botou uma mulher na articulação porque é bonita. A Glaze, que é aquela que deveria se sentir ofendida, né, se fosse coerente com a sua agenda feminista.
E a Maria do Rosário sai em defesa do Lula, condenando a misoginia dos bolsonaristas. Agora, imagina se fosse Bolsonaro a dizer isso. Então, tudo na esquerda é pura hipocrisia. E eles não precisam de coerência. Nós erramos quando a gente perde muito tempo denunciando isso, né? Tem que fazer, claro, tem que chamar atenção, mas não, a fala da parlamentar que gritava vai Corinthians até ontem, é uma fala equivocada por isso e tudo. Eles estão um pouco se lixando. Eles sabem que é um pretexto ridículo, mas tudo que eles precisam é disso, é de um pretexto ridículo. Era a função ignóbil do senador saltitante, o Randolfo Rodrigues, que sempre ia lá como um despachante do esquerdismo, bater na porta do STF com provocações que o STF, de acordo, acatava. Então, é um pretexto. Ele vai lá pedir, é o famoso se colar colou, vamos testar as águas, bota um qualquer aí, bota um parlamentar aí para pedir prisão por conta de um pretexto qualquer, e vamos avaliar. Aí o Globo cria uma narrativa, aí a CNN Brasil daqui a pouco vai lá e endossa, aí eles vão testando, e daqui a pouco eles prendem, vão julgar, né? De forma célere, porque a fala do André Marsiglia é perfeita, né? Os garantistas de ontem, que garantem até hoje a impunidade de tudo que é bandido verdadeiro, de corrupto, de traficante, eles sempre garantiram a morosidade da justiça. São os que hoje estão pedindo celeridade do justiçamento. Porque o que o Bolsonaro está sofrendo é um justiçamento. Então, de novo, mas nós vamos falar, isso é inadequado do ponto de vista republicano. E eles vão cair na gargalhada junto com o Maduro, com o Putin, com o Daniel Ortega e com o ditador cubano. E ainda vão chamar junto os ayatolás iranianos. Todos vão rir juntos. Olha só, eles estão achando que nós somos republicanos, que nós ligamos para isso. Aí vão botar o Barroso para dar uma entrevista falando que a vida é maravilhosa, porque ele está namorando uma mulher jovem, e que ele, como ícone do narcisismo hedonista, é alguém que está muito bem, que está bem de saúde, e agora, vejam só, ele luta por justiça social, não mais por democracia. Claro, ele já ajudou a matar a democracia. Ele é parte do problema. E agora ele quer a justiça social sem um voto, com toga. Ele não fala na entrevista em momento algum sobre defesa da Constituição, que é a única missão dele. Uma missão nobre, mas é a única. Então, eles estão lá, com as pavonices deles, com os discursinhos, ajudados pelos militantes da Globo e companhia, criaram uma bolha, não podem sair na rua, é verdade. Não podem fazer o que o Bolsonaro faz. Mas estão lá, com esse discurso todo, achando graça da nossa afetação republicana. Porque eles não respondem ao mesmo Deus. O Deus deles é outro. Não é não, senador? Eu queria lembrar para os amigos de Campo Novo do Parecis que o deputado Salles, o Nicolas Ferreira, o Richard Rasmussen estarão em abril protagonizando, prestigiando e palestrando na feira Parecis Super Agro, no maior chapadão agricultável do mundo. Então, uma das maiores cidades do agronegócio de todo o Brasil vai receber o deputado Salles, Nicolas Ferreira e Richard Rasmussen. Então, siga o Instagram do evento parecis.superagro, vai aparecer aqui embaixo o nome do Instagram para seguir. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.